Oi, oi, oi! Estamos de volta? Caímos, mas voltamos. Olá! Tá me ouvindo? Rita, Anderson, vocês que entraram na live aqui, vou procurar a Ed, porque caiu a conexão aqui. Só me dá um ok se vocês estão ainda na live, se estão me ouvindo. Opa, coisas de internet. Olá. Oi, eu fiquei aqui falando sozinha e eu não te ouvia e ficou só um negocinho assim, ó. Aí eu Igual. ficou pra ti também. Aí eu Sim. perguntei pro pessoal, vocês estão me ouvindo? Ninguém respondeu. Vocês Eu estão também. aí? Ó. Onde paramos, então? Ah, eu lembro que tu estava falando de motivação, mas agora também eu fiquei Sim, na também. verdade, eu acho que uma das perguntas, três perguntas básicas, né, que a gente tem que se fazer, Isso. não sei se tu concorda. A gente tem que se perguntar qual a nossa história, quais Aham. os valores e quais as nossas motivações. Exatamente. 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 E muitas pessoas não se permitem acessar a sua história ou dizem que não lembram da sua história. Por quê? Porque tem medo, né? Medo de Exato. sofrer, medo de descobrir a verdade, medo de contrariar os seus pais, medo de não dar conta. Então, assim, o medo é um grande bloqueador. É um Não, grande bloqueador. a gente tem que se encorajar para entrar em ambiente escuro, né? Sim, Tem que criar sim. coragem para isso. Muita, muita coragem. E as pessoas, elas acabam fracassando muito por não se conhecerem. E fracassam nos Exato. relacionamentos, e fracassam na saúde financeira, e fracassam na saúde do corpo, e fracassam nas amizades. Por quê? Exatamente por isso, por não se Ai, conhecer, por não compreender. e daí, daqui a pouco, assume o papel de vítima e bota a culpa em todo o resto, no governo, no marido, na esposa, enfim, né? No chefe. É muito. Exatamente. O Carlos está falando que o medo traz desafios. Esse é o ideal, né, Carlos? Mas não É, é todo mundo que consegue fazer, exatamente. enfrentar. Porque eu falo assim, ó, o medo é um monstro. O medo é um monstro. Ele é um monstro, um monstrinho, né? Depende, mas o medo é um monstro, é um fantasma, é algo que eu não conheço. E aí, e eu falo que coragem não é falta de medo, coragem é ir com medo mesmo, mas por que esse monstro me assombra? E às vezes esse monstro ele é tão grande que o que acontece? A pessoa paralisa, ela entra em pânico, que nós chamamos hoje. Por quê? Porque ela não consegue fazer esse processo de se desafiar. E aí eu costumo dizer que pessoas que têm muito medo, geralmente elas vêm de um histórico familiar deste medo, desta Lá na insegurança, infância, né? de mulheres muito submissas, de mulheres que nunca fizeram nada, que sempre trabalharam, que cuidaram da casa e da família. Então eu recebo depoimentos, eu não estou falando isso, né, do acaso, mas eu recebo muito depoimento de muitas mulheres que são casadas, que são infelizes, que estão desempregadas, ou que não conseguem se colocar no mercado, ou que nunca trabalharam. E aí elas estão infelizes, porque elas não Isso. nasceram para isso, né? Elas não conseguem se realizar. E eu pergunto, tá, mas o que faz você permanecer? Medo. É. Medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo do que a família vai pensar, medo se o mercado vai me aceitar, se eu vou conseguir um emprego, como é que eu vou pagar as contas? Medo. Em vez de E aí, impulsionar, ele paralisa total. e aí, né, Giane, a nossa live é o empreendedorismo, né, a importância do autoconhecimento no empreendedorismo feminino. E é isso. Então, assim, gente, mulheres, pelo amor de Deus, vocês estão em casa. A internet é uma ferramenta de trabalho. A Giane Exato. vai falar sobre isso, a Giane está falando sobre isso, o canal dela é sobre isso. Então, assim, nós não estamos falando para você ir lá fazer uma coisa que você não conhece. Então, assim, Exato. você pode ler um livro e contar a história do livro na internet? Pode, mas qual é a tua base? Então, né, não é tipo assim, agora todo mundo pode fazer um curso online, todo mundo pode vender, não Sim. faça isso. Sabe por que eu te digo para você não fazer isso? Porque você vai se frustrar.
Agora, se você desenvolveu algo na educação dos teus filhos que funcionou, você leu muito sobre educação de filhos, você fez curso de Já pai, passou por alguma experiência, já é algo que te motiva, já é algo que você gosta, porque não tem como a gente dar continuidade para uma coisa que não faz sentido para nós. não, Né? você tem que ter propriedade, né? Você tem que ter base sólida. Então, não vá fazer isso, porque você vai se frustrar, porque vender na internet não é tão simples assim vender o nosso serviço. É diferente de vender o produto, né, Giane, que é o que você Exato. orienta as pessoas. Então, gente, tem muita gente falando que você vai vender R$ 1 milhão na internet. Não é tão simples assim. E muitas pessoas se frustram porque vão lá, fazem o primeiro, não vende, fazem o segundo, não vende, fazem o terceiro, não vende. E acham que o problema é com a própria pessoa, né? Não com o E não externo. é porque, por exemplo, para poder vender na internet, você tem que ter autoridade. Você precisa já ter feito alguma coisa. Então, a Giane hoje tem uma estrutura que ela tem e-commerce, que ela vende. Você tem uma autoridade? Tem, né? Então você consegue atingir outros lugares. Você tem uma garantia. Então, não é tirar o sonho das pessoas, é só dizer para as pessoas que você pode fazer. Mas o que é que Exatamente. você é bom em fazer, né? O que Acho que precisa para chegar, né? Qual o caminho trilhar? eu preciso Aí só fazer uma coisa. Aí você tem que se perguntar também aquelas coisas de autoconhecimento. O que você faz bem, o que te desagrada, né? Porque quando você vai respondendo essas perguntinhas, você vai se corrigindo também. E quando algum Exatamente. caso acontecer, tipo, busca ali. Olha, então eu preciso trabalhar mais nisso. Vamos lá de novo, só que agora trabalhando, E, né? né, Cristiane, o que que acontece, né, que eu vejo muito, assim, eu trabalho bastante com empresas, com empresários, com profissionais. Ah, a empresa não me motiva, ah, eu não vejo isso, ah, eu não vejo A aquilo. empresa não Gente, me motiva é clássico, né? a motivação tem que ser de dentro da pessoa. Então, assim, por que é que eu acordo todas as manhãs? Por que é que eu estudo a quantidade de livro que eu estudo? Por que é que hoje eu, Ed, vou fazer 3 lives? Por que é que eu hoje arrumei meu cabelo? Por que é que eu quero vender o livro da Ed lá como afiliada? Por que é que eu quero vender? Sei lá, me dá uma ideia aí, Jane. Enfim, né? Por quê? Qual o motivo? O que eu gosto? Porque a motivação é os porquês. Por que é que eu quero casar? Por que é que eu Não quero tem, ter não tem os filhos? 3 porquês, né? No treinamento coach tem os 3 porquês, né? Se você conseguir responder na sequência 3 porquês. Você consegue, então, assim, a motivação é por que é que eu quero isso? Por que é que Isso. eu quero morar na casa desse jeito? Por que que eu quero um casamento com festa, sem festa? Por quê? Por quê? Qual é a tua motivação? Então, o porquê é a motivação. E as pessoas não sabem. Elas não É. sabem por que. Ah, eu quero que todo mundo tenha. Eu quero Ok, comprar mas esse carro porque é a moda. Ah, eu vi a Ed usando o anel X, eu quero também. Eu não sei nem se o anel tem algum significado ou não, mas eu quero, né? Então, essa motivação que falta para as pessoas, sabe? É esse entendimento. E aí eu vou linkar a motivação com outra coisa. Para mim são 3 pontos: autoconhecimento, motivação e propósito. Que são coisas diferentes. sim. Propósito de vida. Por que é que eu estou aqui? O que que eu vim fazer neste lugar? O que que o mundo espera de mim, né? Eu falo assim, você não é mais um no mundo. A minha mãe dizia assim, você não é todo mundo para fazer as coisas que todo mundo faz. Aí meus filhos chegam, ai mãe, mas todo, não, tu não é todo mundo, tu é meu filho. Mãe, mas o teu amigo é filho daquela mãe lá. Essa mãe aqui sou eu, né? Então assim, nós não somos todo mundo, nós precisamos descobrir quem eu sou, porque o propósito está relacionado a isso. Quem você é? Por que você está aqui? Eu acredito que eu tenho um propósito nesse mundo, Com que é certeza. diferente daquele passo do viver a missão, do eu vivo disso. Não. Eu tenho um propósito interno meu, da minha conexão com Deus. Sim, baseado em tudo aquilo que tu já viveu, né? Baseado nas tuas experiências, naquilo que tu gosta. Isso. Baseado nisso é o teu propósito, o teu caminho individual, ele não pode ser o caminho do outro. Não, jamais. Só que o que acontece? Dá trabalho de
descobrir o nosso propósito. Uhum. Dá trabalho identificar por que eu tô aqui. Dá trabalho desenvolver a espiritualidade, porque, por exemplo, eu experimentei milhares de caminhos. Eu já fui para centro espírita, já trabalhei com passe, já fui para a igreja católica, já estudei, né, Testemunho do Jeová, já estudei Seixo Noé. E aí eu fui transitando. E eu Nesse caminho, até se descobrir, né? eu descobri que Deus está dentro de mim. Exatamente. A centelha divina, né? Está Né? dentro de nós. A energia de Deus está dentro de mim. Só que esse é um caminho. E é o mesmo caminho do autoconhecimento, é o mesmo caminho do empreendedorismo, e é o mesmo caminho. E é muito interessante porque às vezes a gente fala ou escuta alguma coisa assim, e para algumas pessoas não vai fechar, e não é o momento delas entender isso agora, mas para outras vão pensar, opa, era isso que eu precisava ouvir. E vai despertar em algumas pessoas algo totalmente diferente. Uhum. Totalmente diferente. Mas eu falo, pessoas que não se apropriam do seu propósito, da sua motivação, do seu autoconhecimento, elas vão viver com essa sensação de vazio. E aí, quando a gente falou, né, Giane, sobre o empreendedorismo, me veio agora e eu fiquei pensando, né? Quando a pessoa... Você já viu pessoas que empreendem em várias áreas? E está sempre empreendendo, e ela nunca se encontra? Por quê? Porque ela não identificou o seu propósito da alma. Ainda porque na busca, né? Eu não sei, eu acredito que a tua audiência tenha algo muito semelhante com a minha, porque eu recebo muito esse feedback. Eu gosto da tua fala porque tu fala dessa questão do divino, da espiritualidade. Então, se eu tenho uma alma e quando eu morro, meu espírito vai embora e fica só o meu corpo, tem uma energia diferente que transita, e eu não vou entrar em coisas muito profundas, né? Mas existe uma alma. Por que eu vim aqui? Por que eu decidi nascer nesse corpo de novo? Por que eu estou vivendo uma nova vida num outro momento? E as pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem a receita do bolo. Me dá a receita do bolo, que é assim que é assado, e aí eu faço. E ela vai lá, aplica a receita do bolo e não dá certo. Exatamente, querem pegar o atalho. Não dá, porque é a minha essência. Eu estou fazendo um curso com o Endel Carvalho, que é uma mentoria, são 30 dias ao vivo com ele, né? E aí ele está dando uma receita lá. Mas se eu não colocar o meu tempero, se eu não colocar o meu estilo, se eu não colocar a Ed, não vai funcionar. E eu vou dizer Não assim, vai funcionar, porque nós podemos nos modelar em cima de outras pessoas colocando a nossa roupa, né? Exatamente. Mas para isso você precisa saber quem você é. Essa é a perguntinha, aquela que quando eu faço para as pessoas, todo mundo se remexe na cadeira. Eu não sei quem eu sou. Às vezes nem parou para pensar, né? Sabe por que nós não sabemos quem nós somos? Porque nós internalizamos uma verdade. Então, aquilo que você pensa que é, não é quem você é. Porque você acreditou em algo que foi internalizado. Então, assim, eu preciso ser inteligente. Eu sou inteligente. Eu sou perfeccionista. Olha o que as pessoas dizem. Eu sou perfeccionista, eu sou chata, eu sou inteligente, eu sou burra, eu sou gorda, eu sou magra, eu sou feia, eu sou bonita, eu sou tímida, eu sou insegura, eu sou ansiosa. E o que acontece? Isso é uma definição. Você está, né, colocando uma nomenclatura naquilo. Só que você é um não rótulo, né? Você está ansiosa. Você não é depressiva. Você está depressiva. E isso muda tudo. Porque quando as pessoas se conhecem, elas entendem o seguinte. Tá, eu estou ansiosa agora porque algo aconteceu comigo, mas eu não sou. Eu não sou. Não me define. Eu estou passando por dificuldade. Minha vida é difícil. Olha a diferença disso. Só que quando as pessoas não se conhecem, quando elas não estudam, quando elas não evoluem, elas ficam repetindo isso, que é limitante, que aprisiona, naquele ponto do... eu sou assim, eu não posso... Síndrome da Gabriela. Não, Até não amanhã consegue. a live é sobre isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Por que você quer que eu mude? Não consegue se libertar, né? E quando a gente tem percepção, por exemplo, se eu percebo que
quando eu tô triste, eu fico com o ombro para baixo, eu fico mais melancólica, eu quero ir para lugar escuro, quero me isolar das pessoas. Se eu não tenho a percepção que eu faço isso comigo, se eu não me enxergo Uhum. de fora, eu vou cada vez mais fundo. Mas se eu tenho a Exatamente. percepção de me analisar, opa, peraí. Mas daí eu também sei que para ficar alegre, eu vou brincar com meu filho, eu vou escutar uma música que eu gosto, eu vou fazer alguma coisa que mude essa minha vibração. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, É né? tudo, é tudo. E assim, ó, gente, as pessoas falam pra mim, mas Ed, eu não quero fazer terapia 20 anos. Eu não quero fazer terapia 12 anos. Você não precisa. Como é que você não precisa fazer terapia? Vamos lá, né? Eu sou psicóloga, mas eu acredito que não é que você precise, é uma escolha. Então você Sim. pode fazer, por exemplo, tem vídeos meus no YouTube, tem vídeos do Corpo Fala, tem vídeos do Wendel, tem vídeos da Natália Arcuri ensinando. A Natália fala de muita coisa de processo de desenvolvimento humano também. Quem mais que tem? A esposa do Paulo Vieira, a Camila, o Pedro Superti, a esposa do Hoje em Pedro dia Superti. tem, nossa, muita Nossa, informação. E fora as coisas que a só gente pode ir quiser. experimentando, né? Meditação, Olha ficar no só. silêncio, yoga. Se a gente, Jane, você não precisa mais ler um livro, tem audiobook gratuito no é, YouTube. nunca na história a gente passou por um momento desse, né, Edi? De Quando ter eu tanta comecei a informação disponível estudar, não em tinha tudo agora. nada. Eu lembro que na faculdade, quando eu comecei, tinha um mimeógrafo ainda. Né? Ó, quem não está fazendo, né? É, O... Na faculdade, a gente fazia aquelas lâminas para passar no retroprojetor. Lembra disso? sim, sim. Assim, olha o trabalho que dava. Tinha que fazer no computador, que era tipo uma máquina de lavagem tão Grande. grande, mandar imprimir, depois levar aquelas folhinhas tudo separado. Eu tenho Eu tenho um. levar folhinhas separadas e passar uma a uma. E uma vez na minha apresentação de um trabalho misturou. E eu olhava para a pessoa estava tudo fora de ordem. E eu pensei, bom, Deus, eu vou falar sem esse negócio, seja o que Deus quiser. Mas olha que diferença, né? Hoje está tudo muito fácil. Muito Você fácil. consegue comprar um livro e já lê. E você compra o Isso. livro e já acessa imediatamente. Eu assino o Amazon Kindle, que é o Sim. Amazon. Como é E que é muito chama? importante o valor, né? É R$19,90. Muito Posso bom. ler 30 livros. Ele fica liberado, cheiro de álcool. Ele fica Verdade. liberado 30 É dias. engraçado que ele falou isso, mas quando tu falou, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. Pra te ver, né? Como marca, a questão do sentido de Muito, muito muito. Então, assim, hoje coisa. não tem desculpa. Você tem o conhecimento na palma da mão. Você não precisa fazer quilômetros, você não precisa pegar ônibus, porque a faculdade vai para a tua casa, você não vai mais para a faculdade. A psicóloga vai na tua casa. E O terapeuta vai na tua casa. Eu dou treinamento para equipes em outras cidades online. Não precisa eu ir para lá, não preciso pegar avião, não preciso roubar nada. é muito complicado, Mudou né? muito, mudou muito. Então, assim, para você se conhecer, basta você querer. Aí sim, precisar você não precisa, mas você precisa querer. E eu falo, as pessoas têm problemas porque hoje as pessoas têm problemas porque querem. Porque não é por falta de recurso. Não é mais assim, eu não tenho, eu não posso. Isso não é uma Eu desculpa plausível mais, né, Edi? Eu ajudo pessoas que não têm dinheiro para pagar a luz. Mas aí ela tem internet com Wi-Fi, ela tem internet no celular, ela tem o WhatsApp funcionando. Porque Sim, ficou 80% muito dos brasileiros fácil. hoje tem, né? Se a gente for pensar. Então, Tá a fácil. informação tá ali para todo Sim, mundo. você só não faz o que você não quiser. E E esse tem por que ser um desejo. E por que nós, como empresários, temos que nos conhecer? Por tudo isso que a gente falou, para você agir de uma maneira mais assertiva, para você ser mais segura, não distorcer a realidade, não botar a culpa nos outros, né? Tomar Nani, responsabilidade pensa para si. bem. Uma empreendedora, ela tem uma imagem que conecta com outras pessoas. Então, antes de eu ser psicóloga, eu sou uma empreendedora. Eu tenho um negócio, eu tenho hoje 4 pessoas que trabalham comigo. Eu tenho uma equipe, eu tenho uma gestão disso tudo. Então, as pessoas se espelham em mim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu vou gerenciar pessoas e eu não me conheço, eu vou estar sempre implicando, eu vou estar sempre tendo conflito, eu vou estar sempre tendo problema porque eu acho que é questão comigo.
E nunca Isso. é comigo, né? São questões gerenciais. Eu preciso me conhecer porque eu vou expandir o meu negócio. Sei lá, eu vou querer ter uma rede de lojas. E aí eu não sei como administrar as pessoas. O autoconhecimento, ele impacta em tudo. Eu vejo pessoas Claro. contratando e demitindo, contratando e demitindo, contratando e demitindo, e aquela equipe está sempre ali. Eu falo assim, peraí, que o problema não é a equipe. Tem Exatamente. problema, né, operacional da gestão. Não é o volante, é o motorista, né? Exatamente. Então, no empreendedorismo, se não tiver autoconhecimento, alguém vai falir. Com Alguém vai certeza. falir. Né? Com certeza. Alguém vai falir. Aí, nesse meio do caminho, a gente vai encontrar muitas pessoas que são muito resistentes a essas transformações, né? Sim. Muito resistente a querer que é o tal do medo de entrar no escuro, né? E eu costumo falar, assim, eu tenho muita sensibilidade e eu gosto muito dessa sensibilidade porque eu tenho percepções e eu acabo escrevendo muitas coisas, né? E numa das escritas, quando eu escrevi, eu até mandei para uma amiga, eu falei, olha só o que eu acabei de escrever, porque nem eu acreditava que eu tinha escrito. E na mensagem dizia o seguinte, que nós estamos sendo convidados para evoluir. Uhum. E ou nós vamos evoluir por bem, ou nós vamos padecer. Então, o que acontece? O mundo está mudando. As nossas conexões mudaram, a maneira de consumo mudou e vai mudar ainda mais. Ainda mais. Nós vamos precisar nos reinventar, nos adaptar, nos adequar, desaprender coisas, aprender coisas novas e reaprender do zero. Desculpa. Então, o que acontece? Se você não fizer por amor, você vai fazer pela dor. Exatamente. Se não for por amor, vai ter que ser pela dor. Porque as coisas estão acontecendo e isso é inevitável, né? Essa transformação Sim. já está aí. E como que a transformação está aí? Como que eu agora, dentro da transformação, como eu me coloco, né? Quem sou eu dentro desse mundo novo que está aí? O mundo se transformou e eu continuo igual. Exatamente. Vai ter desequilíbrio, vai desequilibrar, vai entrar em desarmonia. Aquilo que nós falávamos na live anterior, né? Eu e a Val. Esse equilíbrio é necessário, gente, porque o universo está se movimentando e você vai ter que se movimentar também. E aí eu falo, quando na história da humanidade, a não ser na época de Jesus, né? Que não se via avião, não tinha né? Olha, eu estava falando agora que cortou. Que quando na história da humanidade os aviões pararam? Quando que na humanidade nós podemos. Gente, aqui em Caxias está lindo o céu, porque não tem poluição. Não tem poluição. Se você olhar lá fora agora, vou até virar. Olha isso! Olha que céu lindo! É incrível, né? Veneza também diz que golfinhos, né? Claro. Terça de noite. Terça de noite eu atendi uma paciente e falei, para, eu estava aqui sentada nesse mesmo lugar, eu preciso te mostrar o céu. Ele estava com um risco, até postei um outro dia que estava igualzinho, ele estava com um risco vermelho e ele não tinha nada de poluição, porque a gente consegue enxergar quando tem, né? Tanta coisa está sendo transformada, a natureza está sendo transformada, o ar que nós respiramos está sendo transformado e você continua ali plantada igual. A mesma pessoa. Eu não posso admitir, gente, que você ficou 30 dias dentro de casa e você não mudou nada, nem o móvel do lugar você foi capaz de mudar. Não pode, não posso admitir. E aí, sim, hoje é o dia da verdade, então que venha, né? Você quer uma vida diferente, você quer um casamento diferente, você quer um corpo diferente, você quer mais dinheiro e você tá fazendo tudo igual. Durante 20 anos. Não tem como dar certo, né? Não tem. Gente, não tem como. É impossível. Você ter uma vida diferente. Se você continua, se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Não vai colher outra coisa, né? Não tem como. E a gente tem que entender esse período de maturação das coisas, né? Nós estamos construindo e eu pensei, nós queremos plantar árvores lá, né? E eu estou plantando árvores frutíferas e tal, e eu pensei que é totalmente isso. O empreendedorismo é muito isso.
eu não plantei hoje para colher esse limão amanhã, né? Não, Eu plantei processo. aqui 1 ano, 2, às vezes 3, né? Eu fiz um curso em novembro de 2018 para a gente estar se falando agora em 2020. As pessoas têm que entender que o mínimo movimento faz uma grande diferença. O micro, às vezes, vai ser o macro na frente. Que é a história que eu falei do bilhetinho, né? Deixa o bilhetinho pro teu cônjuge com um bombonzinho em cima. E aí você vai ver o que esse bilhetinho vai te trazer. E não é nada, você não vai ter que fazer nada. É simplesmente fazer o bilhete. Para quem não mandou coração, né? Vai ter que fazer o bilhete. Então, faça o bilhetinho, faça algo diferente. Alguém falou ali, ou mais gordo, né? E aí é um problema ainda, porque mais gordo é diabetes, é colesterol, é problema cardíaco. É a estética que sofre, né? Porque o corpo muda. É um monte de roupa que você vai perder, porque daí não vai servir mais. Então, você, só tem prejuízo. Para de ter prejuízo, porque empreender tem prejuízo, mas você pode escolher também fazer diferente, né? Então, o que você está fazendo de diferente nesse momento agora? Podemos falar desse momento, mas podemos falar do que você fez durante a vida toda. Sabe, você não ter feito nada? Porque eu sempre falo e eu sou um laboratório e eu transformei a minha vida pautada em... Bom, tu escutou, né? Eu te mandei, né, Giane, o áudio. Eu transformei a minha vida porque eu jamais admiti a história que eu vivia como a minha história. Eu jamais aceitei que aquilo que eu herdei era o que eu ia manter. Eu não aceitava, não aceito ainda. Eu sou uma insatisfeita positiva, né? Eu tenho uma insatisfação positiva, eu sou muito grata por tudo que eu tenho, mas eu quero mais. E claro. Não é nem um financeiro, não é um financeiro. Eu quero ser mais como mulher, eu quero ser mais como mãe, eu quero ser mais como namorada, eu quero ser mais como profissional que entrega conteúdo, eu quero ser mais. Eu não estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Nós não podemos aceitar, né? É bem isso que tu disse, nós não podemos aceitar. A gente tem que ver daqui a pouco a história dos nossos antepassados, ter consciência disso, dizer eu sou igual a você, mas eu faço diferente. Exatamente. Eu te amo, eu te respeito, eu te honro, eu louvo a tua vida, eu sou muito grata por tudo que você, principalmente por ter me dado a vida, né? Mas eu vou fazer diferente, porque eu não aceito. E não é renegar, né? Tipo assim, eu amo a minha cidade, eu amo a minha origem, as pessoas de lá sabem disso. Eu fui rainha do município em 94 da minha cidade, né? Então eu vou lá, eles fazem homenagem, a gente daí tem desfile, daí vai de jurada, daí vai para uma homenagem. Tá sempre nessa função. Então, assim, eu amo a minha origem, mas isso não significa que eu tenho que ser igual à minha origem. Com certeza. E tem um monte de gente vivendo uma vida nova com os padrões antigos, como que herdou, com essa origem lá dentro de casa. E só você pode mudar. Olha, Giane, assim, as pessoas pagam bem caro por isso que eu vou falar agora, tá? Mas o que acontece? Pare e olhe o casamento dos teus pais, se você é casado, e olhe pro teu casamento. Pare e olhe pro casamento dos teus sogros, e olhe pro teu casamento. E comece a fazer um comparativo. Olhe para o que teu pai e tua mãe trabalham e olhe para você. Se você tiver um nível acima, uau, você superou. Agora, se você tiver igual ou abaixo, você está sofrendo da história da origem. Eu acredito que tem muita gente que, inclusive, não quer ser, financeiramente falando mesmo, não quer ser melhor financeiramente, parece que para não tomar o papel da hierarquia, né? Eu chamo isso, assim, de uma lealdade. Né? Então, eu sou leal aos meus pais, mas eu sou tão leal que eu vou ganhar menos dinheiro do que eles. Eu vou passar fome, vou passar dificuldade, vou morar no casebre, porque imagina eu ser melhor que meu pai e que minha mãe. E tudo que Exatamente. Os pais querem é que os filhos sejam melhores. Melhores. A minha mãe, ela tem um orgulho incrível. Minha mãe estudou a 4ª série do ensino fundamental incompleto. E aí, ela tem uma filha graduada, pós-graduada, eu tenho 2 graduações, um monte de curso. Meu irmão é médico, então assim, uau! A minha mãe não gosta de viajar, né? Então a gente tem meio que uns atritos ali, eu e meu irmão, e nós gostamos muito. Então, é diferente já. A gente trabalha para viajar, para conhecer o mundo, para desbravar. E aí, o que acontece? A minha mãe não gosta, nós já somos diferentes ali, né? Exato. Nós aprendemos a dialogar. Então, eu estou dizendo para você, olhe.
para as áreas da tua vida e olhe para as áreas da tua vida e da tua família. Você vai enxergar o que você está repetindo. Você vai enxergar. A gente não repete tudo, né? Mas em algumas áreas existe uma repetição. E às vezes a repetição ela é incrível. Por exemplo, um casamento duradouro, um casamento com vínculo afetivo, um casamento com respeito, uau! Mas às vezes tem isso e falta o quê? Falta projetos, falta objetivos, falta desejo de ter uma vida melhor. E aí tá lá os dois. A vida tá difícil, a vida tá ruim. Meu Deus, eu trabalho e nunca tenho dinheiro. É a herança comportamental relacionada ao financeiro, à prosperidade. Exatamente, às vezes até ganha dinheiro, mas entra nesse ciclo de que. E nem se percebe, né? E acaba nunca tendo. A impressão é que nunca vai ter dinheiro. Não! E, gente, assim, ó, uma vez, isso era uma coisa inacessível para a humanidade. Eu tô aqui entregando isso a você. Então, é fácil de fazer. Não é, como é que eu vou dizer? Não é assim, né? Não é mágico, não é milagroso, mas é possível, dá para fazer. Vai dar trabalho, vai, porque você vai ter que se olhar e falar assim, uau, eu preciso fazer diferente. Como é que eu faço diferente? Meus pais não planejavam, eu preciso planejar. Meus pais não eram ambiciosos. Gente, um pinguinho de ambição faz bem. Ambição não é passar calote em alguém, ambição não é passar por cima de ninguém. Eu sou ambiciosa, mas de que maneira? Uma ambição consciente. Então, comece a perceber de que maneira. Tipo, eu posso, eu mereço. Teve uma notícia no Brasil que nunca na história antes foi arrecadado tantos donativos para as pessoas que precisam. Então, se alguém não pudesse fazer, se muitas pessoas não pudessem fazer, não seria pior? O que aconteceu? Né? Eu desejo prosperidade para todo mundo. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. O nosso país é riquíssimo. Você já viu o Banco Central falar assim, olha só, vocês param de produzir moeda agora porque ninguém mais produz dinheiro, ninguém não vai mais fazer dinheiro. Ele não para, você precisa trabalhar 24 horas por dia e tá lá produzindo porque tem gente fazendo riqueza. Exatamente. Tem gente fazendo riqueza, né? Então, assim, qual é a matéria-prima do dinheiro? O papel vem da onde? Da árvore, e a árvore não tem fim. Né? A gente começa a olhar isso. Igual o pessoal falou, ninguém mais vai consumir. As pessoas vão continuar. Vão consumir. Só que elas vão elencar prioridades. Então, se você está necessitando, está desejando empreender, ou empreenda. Né? Mais consciente. Então, por exemplo, eu até falei, né? Eu comprei uma máscara de couro. Eu vi, lindíssima a tua máscara de couro. E olha que interessante. O filtro dentro eu tiro e eu lavo. Ó. Ótimo. Posso lavar. Eu até não perguntei para ela quanto tempo, nem a propaganda, tá? Porque eu não ganho nada para isso. Eu comprei, eu paguei. E foi uma empresa de que teve que se adaptar, porque ela não produzia isso. Exatamente. Antes, né? É isso que eu tô falando. Do mercado. E assim, ela não está se aproveitando de ninguém porque existe a necessidade de fazer, é o ganha-ganha. Né? Existe uma necessidade. Ela tem matéria-prima. Isso aí. E olha que lindo. A mesma coisa as lives dos sertanejos, né? Batendo recordes brasileiros, batendo recordes nos Guinness, né? Então, no Guinness, a gente fica pensando assim, de que forma que eles ganham? Eles ganham porque eles são patrocinados. E que ótimo que eles acharam uma maneira lícita de ganhar dinheiro. Qual é o empresário que tem uma marca que não vai ter serviço para 3,5 milhões de pessoas? Eu olhei na live do Bruno Marrone, que eu gosto do menininho, do filho dele, né? Sim. E daí tinha lá creme dental, enxaguante bucal, batata frita. Eu falei, o negócio do Sebrae ou do Senac atrás, eu não lembro agora, Sebrae acho que era, um monte de coisa. Eu falei, mas filho da mãe, essa gente, olha só que maneira de fazer dinheiro sem precisar sair de casa. Não, e tu pensa assim, eles têm funcionários, e além de tudo, alguns arrecadaram donativos, então que maravilhoso que é essa plataforma. Que bom que existe isso, que bom que a gente está nesse momento. Né? Teve um que foi 400 toneladas de alimento. E ao mesmo tempo, tem aquela questão assim, ninguém está comprando nem consumindo. A gente postou na página. Não, estamos, gente, nós estamos. Vendeu um casaco em horas. Porque tinha a esposa do Gustavo Lima na live com o casaco. Então, quer dizer, ninguém está consumindo, será?
Não. Só que as pessoas estão consumindo de maneira diferente. E aí, Diferente. quando a gente fala de autoconhecimento, é isso. Eu me conheço, eu tenho segurança, eu tenho autoconfiança, eu tenho poder, e aí com este poder eu vou criar algo para usar aquilo que eu já tenho. Eu vou me reinventar. Gente, De você se tem que salvar, reinventar. você tem ideia que eu não preciso de 5 máscaras? Eu tenho uma máscara que eu passo álcool gel e ela está esterilizada. Simples assim. E tem que Por que que eu usar e é comprei? incrível, olha que ideia boa, né? Eu comprei porque eu amo couro, né? Eu amo couro. É uma peça que não se destrói, ela dura muito e ela é prática. O que que a Richelle fez? A Richelle é designer, né? Acho que é isso que é a profissão dela. Vou aproveitar que eu tenho um monte de retalho de couro, eu nem vou usar uma matéria-prima inteira e vou criar algo. E vou me adaptar, porque ninguém. As pessoas estão comprando bem menos, claro, é óbvio, né? Que as pessoas estão comprando menos Sim, de produto, mas elas estão comprando mais de outro. Nunca se vendeu tanta comida na história. é verdade, é verdade. Nunca se Com certeza. vendeu. E aí? Teve, nessa mentoria que eu tô fazendo, teve um cara lá que ele comentou assim, que a farmácia dele, tipo, uma cidadezinha pequena, faturava 35 mil, faturou 110 no mesmo mês. Então, assim, olha a diferença e a discrepância. Então, meu, se você vendeu sempre 35 mil, de repente você triplica o teu valor, significa que as pessoas O têm dinheiro não dinheiro. está escasso, né? Ele continua Ele aí. só está guardado. Só está- e estão mudando, exatamente, o jeito do consumo está mudando, né? Eu falo, né, Giane, vamos pensar, né, no tema da nossa live, que é o empreendedorismo. Você pode empreender, mas você precisa ter cautela, é só isso. Você só precisa ter cautela, não invista tudo que você tem, veja o teu fluxo de caixa, né? Faça um estudo de mercado, porque o que que acontece? Observa essas tendências, o que está acontecendo, né? E se Exatamente. Então, adapta, assim, porque, se não me engano, as meninas produziam jaqueta de couro e agora não, estão elas produzindo máscara. produzem os, E tudo os bem, isso, blazers, os produzem, exato. casacos, sim, tudo. A Dominator produz tudo, ainda continua produzindo. Né? Só que Ótimo. se reinventou, ela vai continuar vendendo aquilo. Mas ela criou um novo nicho de mercado. Então, não é não empreender, é isso que todo mundo fala. Conseguir, Tu ia falar, conseguir se adaptar. Eu lembrei de uma situação de um dentista que ele já estava acostumado, habituado já faz uns 2 anos nesse mundo digital, mostrando o serviço dele no Instagram e tal. E o que aconteceu agora nesse período? Ele não está atendendo, mas ele está dando consultoria e ele está faturando mais, quer dizer, ele adaptou dentro do próprio negócio dele, só que ele já ofereceu alguma coisa. Então, se você ainda não está fazendo nada, você já está super atrasado, né? Passou da hora, vamos lá. mas é o que eu falo. Tem gente se reinventando agora pelo desespero e tem gente que já se reinventou, né? Então, é aquela história, é uma oportunidade. Não é ser oportunista. Gente, é Não, diferente. É tal, aproveitar. o ganha-ganha. Aproveitar As que é uma pessoas precisam. oportunidade. Você vai comprar se você quiser. Existe uma pesquisa que tem muitas empresas de imóveis que estão faturando muito nesse momento porque os hotéis estão fechados. Então, eles Aham. precisam de reforma. Então, tem muito design e empresas de imóveis que já perceberam isso e estão conseguindo vender. Então, Mas exatamente, teve eu não preciso ficar parada fazendo o que eu fazia antes. Eu me autoconheço, eu é, tenho flexibilidade e eu vou para outro lado. teve um cliente meu que ele falou assim que ele nunca trabalhou tanto, porque agora as pessoas estão em casa, elas estão vendo uma tomada que está estragada, uma luz que Isso. queimou, o banheiro que precisa consertar. Então, gente, peraí, né? Eu A, sei que tem. a borboleta é a lagarta que não desistiu, né? Exatamente. Então, nós sabemos que tem um movimento que muita gente perdeu, sim, que muita gente vai ter que se reinventar, mas eu vi, por exemplo, tem uma loja aqui que é da Márcia, da Drops de Menta, que desde a primeira semana elas já estavam fazendo campanha e botando música 8D e movimentando e tarará e mandando sacola e olha só, nós estamos, se você precisar. Provavelmente elas não tiveram o mesmo faturamento, é óbvio que não, né? Mas elas mantiveram o contato com os clientes, não deixaram o cliente para depois. Eu, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz mais live. Eu estava fazendo as lives já. Hoje eu faço muito mais. Eu fiz mais vídeo, eu escrevi mais conteúdo. Por quê? Porque eu me fiz presente
nesse momento que algumas pessoas não estão tendo acesso a mim. Então, Exato, o que que você escutar alguma coisa que já tem essa necessidade, né? E você bate fome. Então, é criar uma necessidade, é criar algo. Isso não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Não é só ter a oportunidade, é criar a oportunidade. Exatamente. Então, nesse ponto, né? Muitas pessoas querem empreender, mas nunca fez um planejamento, nunca fez uma pesquisa de mercado, não entende o que gosta, porque, gente, você precisa vender algo que você ama, algo que você acredita, algo que faz seus olhos brilharem. E aí, assim, ó, tipo assim, você não fez nada, mas você vendeu. Você nem tem técnica de venda, né? Mas você vendeu. Então, por exemplo, por que eu vendi tudo que eu vendi até hoje de treinamento? Eu nunca fiz um curso de técnica de venda. Mas eu amo tanto, eu acredito tanto naquilo que eu faço, que as pessoas acabam acreditando também, né? Porque, assim, claro, que elas sabem que tu tem autoridade para falar sobre isso, né? Porque tu se posiciona dessa forma e tu apresenta o conceito. Eu acredito no meu produto e tem gente que vende coisa que não acredita e aí você não vai vender. Então, olha quanta coisa está, né? Quantas situações, quantos aspectos envolve o empreendedorismo. Então, é mágico para quem escuta, né? Tipo, a pessoa empreendeu, ela fez 100 mil reais, a outra empreendeu, fez 80, a outra não sei o que tá, mas olha quanta coisa está por detrás. Você tem que entender de marketing digital, tem que entender alguma coisa, tem que ser comunicativo, tem que ter uma boa rede de relacionamento, tem que se conhecer, tem que ter um fluxo de caixa. Te perguntar o que eu quero, né? Em curto prazo, em médio e longo. Tem algumas perguntas que são inevitáveis que a gente faça, né? Para nós mesmos. Exatamente. E aí o que eu gostaria de fazer? O que eu faço na minha área? O que você é bom de fazer? Né? E nesse ser bom de fazer, o que as pessoas querem ouvir você falando? Porque, vamos lá, se eu não tenho meu cliente na minha porta, crie situações para que ele fique próximo, para que você fique próximo dele. Eu recebi vários WhatsApp, fotos de roupa. Olha, tu tá cuidando da tua unha, como é que as gurias lá do Lacandoqueria, como é que tu tá com a tua unha tá bem, e o teu cabelo, eu mandei mensagem, gurias, eu tô com cabelo branco, eu preciso resolver, ó, o número da tinta é X, você faz assim, mistura assado. Você nunca mais vai querer sair de um lugar desse, né? Não tem por que você sair de lá. Então, com certeza. Ontem o Luciano Huck estava numa live com 32 mil pessoas e a Angélica cortando o cabelo dele com Nakamura ensinando como cortar. Porque eu não posso ir até lá, né? Então, agora, exato. Mas olha só, se reinvente. Mas a gente falava isso na live anterior, eu e a Val, né? Mas eu não vou contar para as pessoas como é que eu faço, depois elas não vão vir mais. Pronto, você já bloqueou o teu fluxo de prosperidade, ganha prosperidade. Com certeza. Né? Bloqueou. Você imagina alguma profissional, de repente, que ela faz unha, alguma coisa assim, que ela ensina como tirar, né, aquelas unhas em gel e tal. Se ela ensina a fazer isso, depois ela vai ser lembrada pelo cliente. Por mais que o cliente precise ter a necessidade, eu não vou cortar o cabelo em casa, né? Gente, assim, ó, é muito raro eu dar uma orientação por mensagem, por WhatsApp ou por vídeo e essa pessoa no futuro não ser minha cliente. É muito raro. É muito raro. Em algum momento ela vai conectar com alguma coisa minha. Por quê? Porque eu fui atenciosa, e não é fazer isso, gente, porque eu fiz porque deu. Não, é porque você gosta de fazer. Não é só fazer. E porque é a tua área, você já trabalha com isso, né? Abraça essa causa. Quando a gente vai buscar hoje qualquer serviço, normalmente a gente dá uma olhada no que. Por exemplo, é a primeira vez que eu vou num lugar, eu dou uma olhada no Instagram para ver o que a pessoa está fazendo. Eu quero sentir se ela tem autoridade, né? Nisso. Sim, isso é natural. Nós temos que nos observar também para pensar no comportamento do outro. E não é só autoridade, né, Giane? É também assim, o que essa pessoa tem para me oferecer? Será que ela só está focada no quanto eu vou pagar para ela? Ou será que verdadeiramente ela se preocupa comigo? Né? Porque hoje o ser humano está carente desse cuidado, dessa atenção, dessa entrega. Então, faça para a pessoa. Nunca você deve olhar o teu cliente como um número. Porque se você olhar para o cliente como um número, ele também vai te olhar como um número. E ainda vai ter relação, né? Dar e receber, essa lei da vida. Então, nós precisamos compreender que empreender vai muito além do negócio. Exatamente. E
Eu preciso conhecer todas essas coisas e me autoconhecer. E aí, gente, é só sucesso, né? É só correr para o abraço E não desistir, né? e usufruir Eu das tenho coisas. algum, Mas é fácil? Não. eu tenho alguns trechinhos aqui de livros da Coragem de Ser Imperfeito, Aham. Da Brené que diz Brown. assim, é preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que deveria ser para aceitar a pessoa que eu realmente sou. Exatamente. É bem o que a gente estava falando, né? Tem outro trecho dela que diz assim: em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar, aparecer e deixar que nos vejam. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. É isso que as pessoas precisam compreender, né? Nós não somos mercadoria, gente. E nem as pessoas gostam de ser tratadas assim. Nós queremos ser tratados como gente. E eu falo que seria uma premissa: gente tem que gostar de gente, senão não vai funcionar, porque não é uma máquina que consome, é um ser humano. Exato. Então, né, nós precisamos tratar as pessoas como E esse pessoas. atendimento, quanto mais humanizado, eu vejo porque eu tenho e-commerce. As pessoas, às vezes, se você não humaniza o atendimento, eles entendem que tu é uma máquina. Eles não conseguem ter a Sim. percepção que existe um ser humano do outro lado, que tem família e tal. E às vezes eles mandam alguma mensagem assim, e quando você se comunica com ele, quando você faz uma ligação, ele, né, eles até mudam. Muda toda a energia de uma mensagem, é incrível. Por causa disso, a gente não tem essa percepção e tem que trazer muito isso para a sua empresa. Os meus seguidores, eles falam, é tu que responde mesmo? Daí eu falo, sim, por enquanto sou eu, porque eu consigo responder. Quando eu não conseguir mais, aí talvez não seja mais possível. Mas hoje eu consigo. Então, eu respondo todo mundo, não passa ninguém, nada, é tudo eu. Tem várias pessoas que têm acesso às minhas redes sociais, né? Então, às vezes eu recebo umas cantadas e eu fico pensando, ui, o pessoal vai ler. Porque eu não sou, tem, sei lá, acho que mais 5 pessoas que têm as senhas das minhas redes sociais. Então, olha só, se de vez em quando você se passa comigo, tem mais gente lendo. Porque, e aí, o que, que eles fazem? Eles não abrem nada. Por quê? Porque eles sabem que eu gosto de responder, que é importante para mim dar essa atenção. Às vezes eu peço, Júlia, olha só, reposta um negócio lá para mim, porque eu não vou conseguir agora. Mas sou sempre eu. Eu que respondo, eu que dou atenção, eu que escuto. Por quê? Porque eu sou a ferramenta do meu negócio. E as pessoas Exatamente. gostam disso, né? Ontem uma guria que assistiu uma live, ela falou, tu nem me conhece, tá me dando atenção. Eu falei, mas você me conhece, né? Já é o suficiente. Então, por quê? Porque as pessoas gostam de se sentir importantes. Você não gosta? Com É certeza. incrível! Sim, né? É É incrível. maravilhoso! A E gente aí se. trata as E pessoas como elas merecem, né? eu já entrei em contato com pessoas que eu admiro, que tem muitos seguidores, e quando a pessoa responde, eu percebo que é a pessoa mesmo, eu também me sinto assim. É Né? claro! Entender isso? Elas merecem serem bem tratadas, serem bem cuidadas, elas merecem. Isso aí, Isso vamos aí, apertar velho. o Vamos coração, né, gente? É isso aí. Vamos juntos, vamos fazer uma corrente diferente, vamos movimentar o mundo. As coisas têm que mudar, gente. Ou por bem ou por mal, aquela história, no amor ou na dor, que acho que foi a ou você, Tamara que falou, né? ou Foi você a vem ou Tamara. fica pra né? Vamos mudar, ou por bem ou por mal, não dá mais. Do jeito que tá, não dá, não dá, não dá. Gente, é impressionante, olha só. Nem é assunto da nossa live, mas enfim. Aumentou em 30% o índice de violência doméstica. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. É verdade. Nós não podemos mais As pessoas permitir. estão ficando mais em casa e não estavam nem habituadas a isso, né? Então, imagina, Não, daqui a pouco está presa com o maior perigo, né? não. E assim, ó, nós precisamos fazer um movimento quanto a isso. Eu faço um movimento, eu tô sempre brigando, tô sempre reclamando, tô sempre, né? Às vezes falo mais do que devo em determinadas situações, porque eu acredito que o mundo precisa mudar. E, gente, nós estamos falando de mulheres
mas a gente pode falar de várias coisas, de morador de rua que sofre violência, de pessoas que sofrem preconceito, de várias maneiras nós precisamos mudar isso. De coisas que não cabem mais, né? Não cabem mais Não nesse cabe novo mais. mundo. Então, quando você, por exemplo, vamos falar de empreendedorismo de novo, né? Quando você decide empreender, você tem que se preocupar com uma série de coisas. Porque você não está sozinho no mundo. O que você está produzindo? Qual é o impacto disso no meio ambiente? Qual é o impacto disso para as pessoas? Qual é o impacto disso na tua cidade? Qual é o impacto disso no teu estado? Qual é o impacto disso na vizinhança? As pessoas não olham para isso, gente. Não dá mais, não cabe mais. Sustentabilidade. Então, quem está querendo empreender, quem empreende, quem vai empreender, você precisa olhar para isso. Que já inicie da maneira certa, né, Ed? Que já observe essa área. Porque as pessoas, eu acho que o consumidor também vai mudar muito, sabe? Isso. Vai. Porque a gente tem essa observação que não está mais funcionando, né? Nós já vimos, isso está mais do que aprovado que não funciona mais. Então, esse modelo baseado naquilo que eu não consumo, se eu não consumo, a pessoa vai ter que se adaptar para poder vender de outra forma. E essa responsabilidade social, responsabilidade conjugal, responsabilidade com o mundo, né? E eu sou responsável, sim, pelo que acontece ao meu redor. Eu sou responsável pelo que acontece ao meu redor. Então não venha com esse negócio, mas não fui eu. Aquela história assim, o lixo tá cheio, mas não fui eu que enchi. Né? Tem outra frase que eu gosto bastante que diz assim, todo mundo quer gelo, mas ninguém bota água na forminha. Mas não fui eu! Mas todo mundo quer gelo. Não com esse negócio, mas não fui eu que deixei, né? Então assim, então ninguém junta. Aí fica tudo pro resto da vida vai contaminando, né? Não tem problema se eu colocar uma garrafinha PET no lixo orgânico. Tem sim, porque quantos milhões de anos vai demorar para isso se desmanchar? E aí, se o catador de lixo for mexer, ele vai ter que colocar a mão no contaminado. Qual é o teu trabalho de você separar o teu lixo? De separar a tampinha, que agora está servindo de moeda, né? De troca para fazer outra coisa. Isso, eu tenho várias aí. Sabe? Eu também tenho um monte de sacola de tampinha. Guardando. Então, né, Pirani? As pessoas precisam aprender. Gente, pelo amor de Deus, não dá mais. Não dá. O ser humano precisa aprender que empreender é ser responsável pelo teu entorno, pelo teu mundo e pelo mundo das outras pessoas. Se você olhar só para o teu umbigo, a chance de você fracassar, de você falir e de você não ter sucesso é muito grande. Não, assim, e é disso que tu tá falando, não existe perfeição, nós nunca vamos conseguir dar conta de tudo. Mas faça o mínimo, né? O mínimo já é muito num lugar onde não se faz nada. Com certeza. Né? Então, vamos fazer diferente. Vamos cuidar das pessoas que trabalham com você, das pessoas que estão ao teu redor. Não é cuidar do funcionário, esquecer de cuidar de casa. É cuidar de tudo. Né? Exatamente. E eu chamo isso dessa vida. Coisa e dar algum exemplo, dizer que você é de alguma forma e depois maltratar alguém que te serve, né? Então sim. Acontece muito por aí. Acontece muito. Muito, muito. Então, a Júlia falou autorresponsabilidade sempre. Sim, autorresponsabilidade comigo e responsabilidade com o outro. Exatamente. E super fecha com um trecho uma frase que eu tinha separado para falar aqui e fecha muito com o pensamento de Charles Darwin, né? Que não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptável às mudanças. Exatamente. A gente está num momento super assim. E isso vai fazer toda a diferença hoje. Uma frase antiga e super atual, né? Incrível, né? Sim, super Nada atual. mudou. Não. Então, então assim, quero dizer que foi muito, muito bom aqui ter a sua participação aqui no Gaia. E a gente teria milhões de assuntos. Disponibilidade, nós vamos estar sempre te chamando aqui, porque podem me chamar, ele é muito, muito além do que só isso que se ensina, né? A gente tem que estar disposta, tem que estar otimista, tem que se conhecer. São vários fatores, né? Tem que se adaptar, tem que se reinventar. Tem que se adaptar. Isso aí.
tem que preservar, né? Então, assim, são muitos verbos que nós poderíamos trazer e que a Júlia traduziu muito bem: autorresponsabilidade em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. Pensar como E aí, sociedade, né? Pensar no próximo, o que que eu gostaria que fizessem para mim, né? Que vai ser a mesma coisa que eu vou desejar para o outro. E a audiência, muito gratidão, alegria, Zani, né? Muito obrigada. muito bom. Espero que a gente Obrigada. tenha aproveitado também Obrigada, esse assunto. Carlos. Obrigada, Júlia. Obrigada, Tamara. Obrigada, E Giane, pelo convite. Gratidão pela confiança de me entregar o teu público aí, né, para que a gente pudesse debater. É claro que se a gente fosse seguir abordando, teriam muito mais coisas para muito. falar de isso. Né? E uma coisa importante que nós não falamos: ética. Exatamente. Né? Aí, ética também resume muitas Sim. outras coisas. Engloba, né? É as raízes. Muito, muito. Então, minha Então tá gratidão, bom. muito obrigada. Quando vocês precisarem, me chame que eu estou à disposição. Ah, nós vamos Gratidão, chamar sim. Obrigada, gente. boa Obrigada por noite. todos que Agora participaram tem dessa mais live. uma. Então tá bom. Todo mundo lá. Tchau, Tá? tchau. Beijo, até.